Fui ao trabalho do meu marido o parabenizar pela promoção, mas o encontrei aos beijos com a nova secretária. Mas quando saí, encontrei o homem que foi demitido por causa do meu marido e juntos bolamos um plano perfeito. A porta se entreabriu com um rangido quase imperceptível, um som que pareceu ecoar por todo o meu corpo. Ali estava ele, meu marido, o homem com quem eu dividia a vida, os sonhos e a cama há 12 anos. Ele estava de costas para mim, mas eu reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Os ombros largos, o jeito como inclinava a cabeça ligeiramente para a direita. O problema não era ele. O problema era a mulher em seus braços. Uma mulher que não era eu. As mãos dele, as mesmas que seguraram as minhas no altar e que eu beijei naquela manhã antes de sair de casa, estavam firmemente na cintura dela. A cabeça dela estava inclinada para trás e eles se beijavam. Não era um beijo simples, um selinho roubado. Era um beijo de paixão, de intimidade, um beijo que contava uma história inteira da qual eu não fazia parte. Meu coração não se partiu. Ele parou. O ar em meus pulmões congelou, e a cesta de vime que eu segurava com tanto carinho de repente pareceu pesar 1 tonelada. Dentro dela, o vinho importado que ele adorava, os queijos finos que escolhia a dedo, o cartão com a minha caligrafia caprichada dizendo: "Parabéns pelo seu sucesso, meu amor. Você merece o mundo." Naquele instante, a ironia me atingiu como um soco no estômago. Eu estava ali para celebrar o seu novo mundo e acabei de descobrir que não havia mais lugar para mim nele. Apenas algumas horas antes, o sol da manhã entrava pela janela da nossa cozinha, pintando o chão de dourado. Eu cantarolava uma música qualquer enquanto preparava o café dele, do jeito que ele gostava, forte e sem açúcar. Ele desceu as escadas já vestido com seu melhor terno, o que ele usava para ocasiões especiais. Seus olhos brilharam ao me ver. Ele me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. "Bom dia, minha vida. Hoje é o grande dia", ele disse com a voz cheia de orgulho e excitação. A promoção. Ele finalmente havia conseguido o cargo de diretor que tanto almejava. Eu sorri, sentindo o peito inflar de orgulho por ele. "Eu sei, meu amor. Estou tão feliz por você." Eu dediquei os últimos anos da minha vida a ele, ao nosso casamento. Quando nos conhecemos, eu era uma arquiteta promissora, com uma carreira em ascensão. Mas o trabalho dele exigia muitas viagens, muitas horas extras, muitos jantares de negócios. Ele me disse com aquela voz suave e convincente que só ele tinha, que seria melhor para nós se eu fizesse uma pausa. "É só por um tempo, Cláudia, até eu me estabilizar neste novo cargo. Depois você volta com tudo. Eu te apoio." E eu acreditei. Larguei meu emprego, meus projetos, minha independência para me tornar a esposa perfeita, a anfitriã perfeita, o suporte que ele precisava para crescer. E ele cresceu. Mas, ao que parece, cresceu para longe de mim. Depois que ele saiu para o trabalho, passei o resto da manhã montando a cesta de presente. Cada item era uma lembrança, uma piada interna, um símbolo do nosso amor, ou do que eu pensava que era o nosso amor. Dirigi até o imponente prédio comercial no centro da cidade, sentindo um friozinho na barriga. Estava ansiosa para ver a reação dele, para ver o novo escritório, a placa com o nome dele na porta. Na recepção, uma moça simpática me atendeu. "Boa tarde, em que posso ajudar?" "Boa tarde, eu vim ver meu marido, é o novo diretor." Falei, sem conseguir esconder o sorriso orgulhoso. "Ah, sim, parabéns a ele. É no 20º andar, a última sala do corredor à direita. A secretária dele pode anunciá-la." Agradeci e peguei o elevador, sentindo meu coração bater mais forte a cada andar que subia. O 20º andar era luxuoso, com carpete grosso que abafava o som dos meus passos. Caminhei pelo longo corredor, passando por salas de vidro onde as pessoas trabalhavam concentradas. Finalmente, cheguei à porta dele. Uma placa dourada brilhava com seu nome. Senti uma onda de felicidade. Nós conseguimos! Mas
A mesa em frente à sala, a mesa da secretária, estava vazia. Achei estranho, mas talvez ela tivesse ido buscar um café. Pensei em bater, mas a vontade de fazer uma surpresa completa falou mais alto. Queria ver o rosto dele se iluminando ao me ver ali, com a cesta nas mãos. Girei a maçaneta devagar, empurrando a porta apenas o suficiente para espiar. E foi aí que o meu mundo desabou. A cena que vi vai ficar gravada na minha memória para sempre. A mulher era mais jovem, com cabelos longos e escurtos. Ela usava um vestido justo que marcava suas curvas. Devia ser a tal secretária nova. A porta se fechou com um clique suave, tão baixo que eles nem sequer se moveram. Fiquei paralisada por 1 segundo, 2, talvez uma eternidade. Minha mente se recusava a processar a imagem. Era como assistir a um filme, uma cena que não tinha nada a ver comigo. Mas o cheiro do perfume dele, que vazava pela fresta da porta, me trouxe de volta à realidade brutal. Era ele. Era minha vida. E estava sendo destruída, bem na minha frente. Com o cuidado que eu não sabia que possuía, fechei a porta completamente. Eles não me viram. Recuei um passo, depois outro, minhas pernas tremendo. O corredor, antes tão promissor, agora parecia um túnel escuro e sem fim. A cesta em minhas mãos era um fardo ridículo. Meu presente de celebração se transformou em uma prova da minha própria humilhação. Eu me movi como uma autômata. O caminho de volta pelo corredor luxuoso, a descida silenciosa no elevador espelhado, a travessia pelo saguão movimentado, ninguém parecia notar uma mulher com os olhos vidrados e a alma em pedaços. Para o mundo, eu era apenas mais uma pessoa num dia de trabalho. Por dentro, um furacão de categoria 5 estava devastando tudo que eu conhecia. A cesta de vime ainda estava em minhas mãos. Chegando perto da porta de saída, olhei para ela. O vinho, os queijos, o cartão, símbolos de um amor que era uma mentira. Sem pensar, caminhei até uma lixeira elegante ao lado de um vaso de plantas e soltei a cesta ali dentro. O baque surdo dos itens se chocando foi o único som que pareceu real em meio ao zumbido em meus ouvidos. Assim que pisei na calçada, o ar quente da tarde me atingiu, mas não conseguiu me aquecer. O barulho da cidade, que antes era apenas um ruído de fundo, agora parecia agressivo e alto demais. Carros buzinando, pessoas falando ao celular, o som de uma construção próxima, tudo era um ataque aos meus sentidos já sobrecarregados. Foi ali, encostada na parede fria do prédio que abrigava o sucesso do meu marido e a minha ruína, que as lágrimas finalmente vieram. E não vieram de forma discreta. Eram soluços altos e descontrolados que sacudiam meu corpo inteiro. Eu não me importava com quem estava vendo. A dor era tão grande, tão avassaladora, que a vergonha não encontrava espaço. Eu tinha dedicado a minha vida a um homem que me trocou pela primeira oportunidade, que destruiu nossos votos enquanto eu planejava sua celebração. Eu chorei pela Cláudia de 12 anos atrás, tão cheia de esperança no dia do casamento. Chorei pela arquiteta que abriu mão de seus próprios sonhos. Chorei pela esposa tola que montou uma cesta de presentes naquela manhã. Chorei por cada eu te amo que agora parecia oco, cada promessa que se revelou vazia. Minha vida inteira parecia uma farsa, e eu era a protagonista que não sabia que estava atuando. Senhora, você está bem? A voz era masculina, calma e um pouco hesitante. Levantei a cabeça, com a visão embaçada pelas lágrimas. Um homem estava parado na minha frente. Ele usava uma camisa social amassada e carregava uma caixa de papelão, daquelas que se usa para guardar pertences de escritório. Dentro dela, eu podia ver um porta-retratos, uma caneca e alguns livros. Seus olhos demonstravam uma preocupação genuína. Em qualquer outro dia, eu teria murmurado um "estou bem, obrigada" e virado o rosto. Mas não naquele dia. Naquele dia, a represa que segurava minha dor se rompeu completamente. Não, eu não estou bem, consegui dizer entre soluços. Eu vim fazer uma surpresa para o meu marido. Ele foi promovido.
e eu o encontrei. Ele estava beijando outra mulher, a secretária nova dele. As palavras saíram emboladas, um desabafo desesperado para o primeiro rosto gentil que encontrei. O homem não recuou nem demonstrou desconforto com a minha explosão. Em vez disso, sua expressão mudou de preocupação para algo que eu não conseguia identificar de imediato. Surpresa, talvez. Promovido? Ele repetiu, a voz baixa. Desculpe a pergunta, mas qual o nome do seu marido? Eu funguei, limpando o rosto com as costas da mão. Por quê? É que eu acabei de ser demitido. Da mesma empresa. Eu era o diretor daquele departamento. Ele disse apontando a cabeça para o prédio atrás de nós. Seu marido... ele ficou com o meu cargo? Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para o rosto dele com mais atenção. Parecia ter uns 40 e poucos anos, com traços de cansaço ao redor dos olhos, mas uma postura divina. Meu Deus! Sussurrei. A caixa em seus braços de repente fez todo sentido. Era a caixa de uma vida profissional interrompida. Ele mesmo, confirmei a voz fraca. O homem balançou a cabeça lentamente, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Ele se apresentou como Marcos. E então, ali, naquela calçada barulhenta, ele me contou sua história. Ele trabalhava na empresa há 15 anos. Era um funcionário exemplar, dedicado. Nunca teve uma única reclamação. Há alguns meses, uma nova secretária foi contratada para ele. Uma moça ambiciosa e, segundo ele, um pouco insinuante demais. Mas ele nunca deu atenção. Coincidentemente, era a mesma mulher que eu vi nos braços do meu marido. Marcos me contou que nas últimas semanas coisas estranhas começaram a acontecer. Documentos importantes sumiam de sua mesa e reapareciam em lugares errados, causando atrasos. Reuniões cruciais eram esquecidas de serem marcadas em sua agenda. E-mails com informações falsas foram enviados de seu computador enquanto ele estava em almoços de negócios. Ele foi acusado de negligência, de incompetência. Ele tentou se defender, disse que estava sendo sabotado, mas não tinha como provar. A secretária, quando questionada, chorava e se fazia de vítima, dizendo que só seguia as ordens dele e que estava preocupada com seu esquecimento recente. E meu marido, que era o subdiretor, estava sempre por perto, consolando-a e tentando ajudar a consertar os erros de Marcos. Era um teatro perfeito. Me chamaram para uma reunião hoje de manhã. Disseram que a minha performance tinha caído drasticamente e que não tinha outra opção a não ser me desligar. E anunciaram que ele, seu marido, seria o substituto ideal para colocar a casa em ordem. A minha secretária foi promovida para ser a secretária dele. Cada palavra que ele dizia era como uma faca se cravando mais fundo no meu peito. A traição do meu marido não era apenas pessoal, não era apenas um caso. Era uma trama sórdida, calculada e cruel. Ele não apenas me traiu, ele conspirou para destruir a carreira e a reputação de um homem inocente para conseguir o que queria. A mulher em seus braços não era só sua amante, era sua cúmplice. A dor que eu sentia começou a se misturar com um novo sentimento, algo quente e forte que subia pela minha garganta, uma fúria gelada. A imagem dele me pedindo para largar meu emprego para que nós pudéssemos crescer me veio à mente e eu senti náuseas. O crescimento dele era construído sobre a ruína dos outros, inclusive a minha. Eu parei de chorar. Olhei para Marcos, para sua caixa de pertences, o símbolo de tudo que ele havia perdido. Depois olhei para o prédio imponente, o monumento do sucesso sujo do meu marido. Não éramos mais dois estranhos, éramos duas vítimas da mesma crueldade. Nossos olhares se encontraram e pela primeira vez naquele dia terrível, eu não me senti completamente sozinha. A caixa de papelão de Marcos ficou no chão, ao lado da nossa mesa. Fomos para uma cafeteria simples, a algumas ruas de distância, um lugar anônimo onde o cheiro de café e bolo assado contrastava violentamente com o gosto amargo em minha boca. Nenhum de nós pediu nada para comer, apenas 2 copos de água, que ficaram intocados, acumulando condensação na madeira da mesa. Por um longo tempo, ficamos em silêncio, cada um perdido em seu próprio redemoinho de pensamentos. Eu olhava para aquele homem, um completo estranho, e sentia uma conexão que ia além de qualquer amizade.
Éramos náufragos da mesma tempestade, provocada pelo mesmo capitão cruel. Eu não consigo acreditar. Quebrei o silêncio, a voz rouca. Ele não é assim. Pelo menos eu achava que não era. Ambicioso, sim, focado, com certeza, mas cruel, desonesto a esse ponto. Eu nunca imaginei. Marcos suspirou, um som pesado, cansado. As pessoas podem te surpreender, especialmente quando há poder e dinheiro envolvidos. A secretária, ela viu uma oportunidade. E seu marido deu a ela. Os dois se usaram para conseguir o que queriam e nós ficamos no caminho. A palavra nós soou forte. E o que fazemos agora? Perguntei, sentindo uma onda de impotência. E eu peço divórcio, você procura outro emprego e eles continuam lá, no topo, rindo da nossa cara? A ideia me encheu de uma repulsa tão profunda que o meu estômago se revirou. Não, aquilo não podia ser o fim da história. Não era uma questão de retaliação, era uma questão de princípio, de justiça. O que eles fizeram era errado em todos os níveis. Marcos se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os meus com uma nova intensidade. Não, nós não vamos deixar isso acontecer. Eles não podem construir o sucesso deles em cima da nossa ruína e sair impunes. Se o que eu suspeito estiver correto, eles não cometeram apenas uma falha ética. Eles cometeram fraude, forjaram situações e manipularam informações para me prejudicar. Isso é grave. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A tristeza e o choque deram lugar a uma clareza fria. A mulher que chorava na calçada estava desaparecendo e, em seu lugar, uma nova Cláudia estava surgindo. Uma mulher que não ia mais aceitar ser um peão no jogo de ninguém. O que você tem em mente? Perguntei, a voz firme. Nós precisamos de provas, ele disse quase num sussurro. Provas concretas, irrefutáveis. Palavras e acusações não vão adiantar nada contra o novo diretor queridinho da empresa. Precisamos de documentos, e-mails, qualquer coisa que mostre a conspiração deles. E foi ali, naquela cafeteria barata, que o nosso plano começou a nascer. Marcos, com seu conhecimento interno, sabia exatamente que tipo de prova seria necessária. Ele iria vasculhar seus arquivos pessoais, e-mails antigos e tentaria contato com um ou dois ex-colegas de confiança para ver se alguém notou algo suspeito. A minha parte era mais delicada e perigosa. Eu ainda morava com o inimigo. Eu tinha acesso ao seu escritório em casa, ao seu notebook, à sua pasta de trabalho. Nos dias que se seguiram, eu vivia uma vida dupla. Para o meu marido, eu era a esposa de sempre. Quando ele chegava em casa à noite, exausto, mas radiante com seu novo cargo, eu recebia com um sorriso que me custava cada grama de força que eu tinha. Eu ouvia as suas histórias sobre o desafio de arrumar a bagunça deixada pelo diretor anterior. Cada palavra era uma facada. Ele elogiava a eficiência da sua nova secretária e eu apenas balançava a cabeça, sentindo o veneno da raiva subir pela minha garganta. Era a atuação da minha vida. Você parece quieta esses dias, meu amor. Está tudo bem? Ele perguntou uma noite enquanto jantávamos. Só estou um pouco cansada. Menti, o coração martelando contra as costelas. Mas muito orgulhosa de você. Sei que tem trabalhado muito. A adulação o desarmava completamente. Ele sorria, satisfeito, e voltava a falar de si mesmo. Minha oportunidade vinha tarde da noite. Eu esperava o som da sua respiração ficar pesado e regular no quarto. Um som que antes me trazia paz, e agora me dava o sinal verde para minha missão. Descalça, eu ia até o pequeno escritório que tínhamos em casa. O suor gelado escorria pela minha nuca enquanto eu ligava seu notebook, rezando para que ele não tivesse colocado uma senha nova. Por sorte, não colocou. Ele era arrogante demais para pensar que precisaria se proteger de mim. Passei horas vasculhando seus arquivos e e-mails. A maior parte era trabalho normal. Mas então eu encontrei. Numa pasta com um nome discreto, Projetos Pessoais, havia cópias de e-mails trocados entre ele e a secretária. Eram de semanas antes da demissão de Marcos. Neles, ela relatava os erros de Marcos, e meu marido a instruía sobre como documentar tudo cuidadosamente. Em um dos e-mails ele escreveu: continue registrando cada falha. A diretoria precisa ver um padrão de incompetência. Nossa oportunidade está próxima. Em outro ela respondia:
O documento sobre o projeto X sumiu conforme o combinado. Ele está procurando como um louco. Imprimi tudo, minhas mãos tremendo tanto que quase rasguei o papel. Guardei as folhas dentro de um livro de arquitetura antigo na minha estante, um lugar que ele nunca tocaria. Também encontrei rascunhos da avaliação de desempenho negativa de Marcos, com datas que provavam que meu marido a estava preparando muito antes dos incidentes mais graves acontecerem. Enquanto isso, Marcos também fazia sua parte. Ele me ligava de um número pré-pago, em horários combinados. Consegui, ele disse numa dessas ligações, a voz vibrando de excitação. Liguei para a antiga assistente do RH, uma senhora que se aposentou no mês passado. Ela sempre desconfiou da secretária. Ela me disse que no dia da minha demissão, ouviu meu chefe e ela rindo no corredor. Ela disse que a ouviu dizer: "Funcionou melhor do que o esperado. O velho nem soube o que o atingiu." A assistente está disposta a testemunhar isso se for preciso. Com cada prova que juntávamos, sentíamos o chão sob os nossos pés ficar um pouco mais firme. O medo ainda estava lá, mas agora ele era acompanhado por uma determinação inabalável. Tínhamos os e-mails, as avaliações forjadas, o testemunho. Tínhamos a verdade e estávamos prontos para usá-la. A sala de espera do diretor-geral da empresa era o oposto da cafeteria onde nosso plano nasceu. Era fria, silenciosa e imponente. O ar-condicionado era forte demais e eu esfregava meus braços para tentar me aquecer, embora soubesse que o calafrio vinha de dentro. Marcos estava sentado ao meu lado com uma pasta preta no colo. Dentro dela estava a nossa munição, as cópias de e-mails, um resumo dos fatos e o contato da testemunha do RH. Ele parecia calmo, mas eu vi atenção na maneira como seus dedos tamborilavam suavemente na pasta. Nós não dissemos uma palavra. Tudo o que precisava ser dito já havia sido combinado. Estávamos ali como parceiros, unidos por um objetivo comum: expor a verdade. Quando a secretária do diretor nos chamou, levantei-me com as pernas um pouco bambas, mas mantive a cabeça erguida. O diretor era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um olhar sério que parecia analisar cada detalhe. Ele nos cumprimentou formalmente e nos indicou as cadeiras em frente à sua enorme mesa de magno. A minha secretária disse que o assunto era urgente e grave, Sr. Marcos, e que a senhora também precisava estar presente, disse ele olhando de mim para Marcos. Marcos tomou a frente, com a voz firme e profissional. Senhor, primeiramente obrigado por nos receber. O que temos a dizer é extremamente sério. Como sabe, fui desligado da empresa há alguns dias por suposta incompetência. Estou aqui hoje para apresentar provas de que a minha demissão foi o resultado de uma conspiração fraudulenta, orquestrada pelo meu substituto e pela secretária dele. O diretor ergueu uma sobrancelha, cético. Isso é uma acusação muito séria, Marcos. Eu sei, e não a faria se não tivesse como provar, respondeu Marcos. Ele abriu a pasta e empurrou os papéis sobre a mesa. Estes são e-mails trocados entre os dois, planejando a sabotagem das minhas funções. Eles discutem documentos que foram escondidos de propósito e a fabricação de erros para manchar a minha reputação. O diretor pegou os papéis. O silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo som suave das folhas sendo viradas. Eu observei seu rosto. A expressão de ceticismo deu lugar à surpresa, depois à incredulidade e, finalmente, a uma fúria contida. Seus olhos se estreitaram enquanto ele lia as palavras cruéis e calculistas que meu marido e sua cúmplice haviam trocado. Quando terminou, ele colocou os papéis na mesa com uma força contida. "Isso é abominável", disse ele a voz baixa e grave. "E tem mais", continuei, falando pela primeira vez. "Eu sou a esposa dele, a pessoa que o senhor promoveu. Eu encontrei isso no computador dele em nossa casa." O diretor me olhou, e eu vi um lampejo de compaixão em seus olhos. Marcos então deu o golpe final. "Senhor, eu tenho testemunhas e todas essas provas. O que aconteceu foi uma demissão por justa causa forjada. Se a empresa não tomar uma atitude drástica e imediata, eu não terei outra escolha a não ser entrar com um processo legal contra a organização por danos morais e materiais." Aquilo selou o destino deles. O diretor nos garantiu que levaria a questão pessoalmente com a máxima urgência.
Ele pediu desculpas a Marcos em nome da empresa e disse que uma investigação interna completa seria iniciada imediatamente. Uma semana passou. Foi uma semana de ansiedade torturante. Em casa, meu marido estava no auge de sua glória, completamente alheio à tempestade que se formava. E então, numa sexta-feira à tarde, recebi uma ligação de Marcos. "Acabou, Cláudia", ele disse, e eu pude ouvir o alívio em sua voz. O diretor me ligou. A investigação não só confirmou tudo, como descobriu coisas piores. Aparentemente, ele estava desviando pequenas verbas de projetos para benefício próprio com a ajuda dela para maquiar os relatórios. Os dois foram demitidos hoje. Foram escoltados para fora do prédio pelos seguranças. Um peso enorme saiu dos meus ombros. Justiça havia sido feita. Naquela noite eu esperei por ele. Ele chegou em casa tarde, não com a arrogância de sempre, mas com o rosto pálido e os olhos injetados de fúria. Ele jogou a pasta no chão. "Você!" Ele gritou apontando o dedo para mim. "Fui você! Como você pode?" Eu não gritei de volta. Olhei para ele, o homem que um dia amei, e não senti nada além de pena e nojo. Eu? O que eu fiz foi mostrar a verdade. A verdade sobre o que você fez com o Marcos, um homem inocente. A verdade sobre o que você fez comigo, com o nosso casamento. Eu fiz tudo isso por nós, ele tentou argumentar, a voz desesperada. Não. Cortei, a voz fria como gelo. Você fez tudo por você. E agora, você vai arcar com as consequências. Eu quero o divórcio. Ele me olhou, chocado. Você não pode, Cláudia, por favor. Eu posso e eu vou. E quero metade da casa e de tudo que construímos. Ele começou a rir, um riso amargo. Você não tem direito a nada. Você não trabalha há anos. Foi a minha vez de dar o golpe final. Olhei bem nos olhos dele. Sabe, se eu ainda tivesse a minha carreira, a minha independência financeira que eu abandonei por sua causa, eu não te pediria um centavo. Eu teria o meu próprio dinheiro. Mas você me convenceu a largar tudo pelo nosso futuro. Você me tirou a minha profissão. Então, sim, você tem a obrigação de me dar metade de tudo. Considere isso a indenização por ter me tirado de mim mesma, para que eu possa ter a chance de recomeçar. Ele ficou sem palavras. Ele sabia que eu estava certa. Nos meses seguintes, o divórcio saiu. Ele teve que vender a casa para me dar a minha parte. Ele e a secretária também enfrentaram um processo movido pela própria empresa por fraude. A vida deles desmoronou, como eles fizeram a minha e a de Marcos desmoronar. E quando a mim e a Marcos, nós nos tornamos grandes amigos. A experiência terrível que vivemos criou um laço de confiança e apoio mútuo entre nós. Hoje, sentamos naquela mesma cafeteria, mas em vez de desespero, nossos corações estão cheios de esperança. Ele conseguiu um cargo de diretor em uma empresa concorrente, que valorizou sua experiência e integridade. E eu, com o dinheiro da minha parte, aluguei um pequeno estúdio, comprei uma prancheta de desenho e voltei a fazer o que eu amava. Voltei a ser arquiteta. Ainda tenho as cicatrizes, é claro, mas pela primeira vez em muito tempo, quando olho para o futuro, não vejo a sombra de um homem. Vejo apenas o meu próprio caminho, um projeto em branco, esperando para ser construído por mim e para mim.